Vamos para a nossa página, novamente, página 5, eu acredito, aí na sua apostila. Então, nós vimos que o Evangelho está chegando em Éfeso. Éfeso capítulo 19. Um grupo de pessoas cria pouco, cria fraco, cria errado. E Paulo agora está instruindo esses homens como crer. Eles conheciam o batismo de João, mas não a boa nova de Jesus. E quando assim eles creram, vem para eles o que ocorreu também no capítulo 2 de Atos, soberanamente. Porque agora o Evangelho vai chegar na Europa, e da Europa vai se expandir para o mundo. Então o Deus de toda graça e glória quis que assim fosse. Não foi em cada lugar que aconteceu esta fenomenologia. Em Atos capítulo 2 e em Atos capítulo 19. Em ambos, o que acontecia ali era Deus utilizando os seus apóstolos, os únicos que existiram na face da terra. Depois dele, qualquer que se disser apóstolo, você estará seguindo um apóstolo. Não confie nesses. O dom do apostolado foi para esses homens que estão agora sendo usados por Deus para afirmarem a sã doutrina. Uma vez que a Bíblia está completa, então o ministério do apostolado, esse também foi encerrado. Dr. Augusto Nicodemos tem um livro muito bom, você poderá consegui-lo também com e-book sobre a questão dos apóstolos. Vai ser uma grande leitura para você. Letra B de bola, página 5. A religião daqueles homens que conheciam apenas o batismo de João foi uma luta infrutífera, por mais sinceros, bondosos, honestos. Mas se não conheciam o evangelho da graça que revela Jesus, estaria incompleto. E isso nunca os levaria a um estado de paz. Esse incidente em que Paulo encontra esses discípulos nos mostra uma grande verdade, a saber, sem o Espírito Santo não há evangelho completo. Então, sem o Espírito Santo não há evangelho completo. É Ele quem revela Cristo, é Ele quem ensina toda a verdade. É Ele que glorifica a Cristo. Jesus Cristo disse, quando vier o Espírito, Ele me glorificará. Só podemos chamar Deus de Pai porque o Espírito Santo nos dá essa convicção, essa certeza, essa alegria. Mesmo que reconheçamos o erro do nosso caminho e nos arrependamos e queiramos mudar, a realidade bíblica é que só poderemos mudar com a ajuda do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem estará nos guiando. Ele estará nos lapidando também. É só pelo Espírito Santo que nós reconheceremos que não somos perfeitos, mas também reconhecemos que somos perdoados. Miserável homem que sou, quando olho para mim mesmo, eu não posso me salvar, mas quando eu olho para Cristo, eu não posso me perder. E esse é Jesus, e o Espírito Santo nos traz Cristo. Só poderemos mudar com a ajuda do Espírito Santo que Deus nos dá como uma garantia de tudo o que Cristo conquistou para nós e nos oferece no Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus, o Espírito Santo é que nos traz o Evangelho. Efésios capítulo 1, versículo 14, lhe diz e me diz, o Espírito é a garantia, é o selo de nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor da sua glória. Nos resgatará da presença do pecado. Nos resgatará deste mundo perigoso, tenebroso, como Paulo diz. E habitaremos para sempre com o Senhor. Agora nós vamos avançar um pouquinho mais, lá no capítulo 19 de Atos, aonde começa toda a história que vai redundar nesta carta de Paulo aos Efésios. Paulo vai chegar num local, já na cidade de Éfeso, um grande centro, e ele vai estar na escola de Tirano. Um nome próprio aqui, viu, gente?
Paulo na escola de Tirano, Atos capítulo 19, versículos de 8 a 12. Lucas escreve e assim relata, e o Espírito Santo registra de maneira inspirada para que você e eu possamos ter a mesma história rica e poderosa. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles, lá da sinagoga, se mostravam empedernidos e descrentes. Tem pessoas que são assim, cabeça dura. Quanto mais você fala, parece que há uma dureza no coração. Ai desses. E continuarão sendo descrentes. Deus nunca será Deus do seu modo, do seu jeito. Deus é o Deus das Escrituras Sagradas. Ou você se volta para Ele como está no livro de Deus, ou Deus nunca será o Deus do seu jeito e do seu modo. E você continuará perdido nos seus delitos e pecados. Eles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão. Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isso por espaço de 2 anos, dando ensejo a que, olha que coisa linda, todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor. Que fenômeno é esse? A mesma coisa que acontece em Atos 2, quando o Espírito Santo vem, as pessoas são preenchidas com o poder do alto para crer, confiar, confessar, proclamar. E eles saem. Agora também vai sair um povo que vai principalmente levar o evangelho para a região e expandi-lo para a Europa. E os ecos dessa situação repercutiram em todo o Ocidente, pela graça de Deus, da Europa para a América do Norte, da América do Norte para a América do Sul, mas também muita gente saiu para a Ásia. Muita gente seguiu para a Ásia deste grande momento aqui de Atos capítulo 19. Versículo 11 diz, e Deus, enfatizando isso, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Eu quero que você grife isso aí na sua apostila. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Vamos falar um pouquinho sobre milagres. A igreja não é feira de Caruaru, onde de tudo que há no mundo tem para vender. Tem pessoas vendendo milagres, enganando o povo. Um povo crédulo vai lá e entrega o que não tem. Aí quando a promessa desses que prometeram não se cumpre, o problema é seu que não teve fé. Isso é covardia. Isso é desonestidade. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Esse tipo de milagre era feito por um apóstolo. Não era você nem eu. Tome nota disso e conheça melhor o livro de Atos. E agora tem um fenômeno impressionante para mim e para você. A ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal de Paulo. Do uso pessoal deles, melhor dizendo. Diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas. A ponto de levarem os enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Muito mais do que esses lenços e aventais, eu quero que você concentre a sua atenção para este final do texto que diz: suas vítimas de enfermidades, muitas delas em contextos do pecado, e aqui espíritos malignos se retiravam. Muita gente possessa nessas regiões que Éfeso abria um raio de atuação para várias cidades ali, chamada Ásia Menor. Para um mundo em trevas, superstições e forte tradicionalismo, e era o que mais tinha ali,
trevas, superstições e forte tradicionalismo. Essa parte também pode ser entendida integrante, como já lhes disse, como o começo ou no começo, quando aquele macedônio disse: passa a Macedônia e ajuda-nos, a igreja se dirigindo agora para a Europa. Repete-se então em Éfeso fenômenos, como dos dias iniciais da igreja, em Atos capítulo 2, em Atos capítulo 19, mais uma vez no contexto de expansão do evangelho aos povos e às nações. Aqueles homens falaram em línguas. Que marca é que destacaríamos aqui? É que aquela confusão de Babel, aquela desunião de Babel, foi ali também em Éfeso desfeita em Cristo e no poder do evangelho. Deus, Ele quer que os seus ouçam, escutem. E assim, o que foi confusão em Babel é a interrupção de toda a confusão quando o Espírito Santo de Deus quer atrair os seus, os de Cristo. E ali então vai unindo o seu povo, como nós vimos no texto de Efésios capítulo 1, esse povo que é santo, esse povo que foi predestinado, esse povo eleito. Também acontecem curas milagrosas por meio dos apóstolos, no caso Paulo. Também como no início dos relatos de Atos, se você for para Atos capítulo 2, 3, 4, 5, você vai ver que muitos milagres, muitos sinais, melhor dizendo até essa palavra, eram feitos por meio dos apóstolos. Pode conferir lá. Agora tem o fenômeno dos lenços e aventais. Se você for uma pessoa crédula, você vai pagar metade do seu salário num lencinho ungindo, que não vai valer de nada, que não serve de nada, que é fetiche, que é ilusão. Aqui é um contexto histórico. Aqui aconteceu na história. Uma história de expansão do evangelho, aonde o Senhor veio com todo o poder contra as trevas e para mostrar a diferença que o evangelho faz. Adiantaremos isso mais para a parte final do livro. Situações na história podem se repetir, mas não têm que se repetir. E Jesus Cristo mesmo disse uma vez: porque vocês viram, creem, mas bem-aventurado é quem não viu e crer. O segredo está no crer. Porque sem milagres você e eu passamos, temos passado até aqui, mas sem Cristo nós não passamos. Sem Cristo. Aqui está dizendo que um fenômeno dos aventais. Mas esse fenômeno dos lenços dos aventais, eu diria que o fenômeno em si, é tão impressionante para mim e para você, como o relato de Filipe e o eunuco. Eu nunca vou entender o que foi que Deus fez ali. Filipe está num canto, de repente Deus o manda para o meio de um deserto. Eu vou orar para que Deus mande alguns desses para o deserto e deixe por lá, viu, gente? Filipe vai parar no meio do deserto. Eu fico imaginando Filipe se perguntando: o que é que eu estou fazendo aqui? Aí de repente vê uma poeira vindo ali, se formando ali, e uma carruagem está passando. E veja quando Deus faz para a sua glória, para a salvação de vidas, Ele é soberano. Geralmente nós lemos sem o som da voz. Quem já sabe ler, fica ali lendo o seu livro, está lendo o seu livro. Mas esse homem começa a ler, o eunuco, Isaías 53. E ele começa a ler de viva voz. E aquilo atrai a audição de Filipe, que era um bom corredor. E agora eu não sei como é que Filipe conseguia correr e evangelizar ao mesmo tempo. Você entende o que está lendo? Está entendendo? Aí o homem: suba aqui e me explique, porque eu não sei entender. Eu não consigo entender. Agora vejam que Filipe não chegou para o homem e disse: sabe como foi que eu cheguei aqui? Sabe como foi que eu vim parar aqui? Meus irmãos, o que nós precisamos e importamos é falar de Cristo e trazer o povo à palavra, e a palavra ao povo. E quando a palavra de Deus vem, ela vai aquecendo o nosso coração, ela vai iluminando a nossa mente.
Para que serve a palavra de Deus com relação à fé? O que nós devemos ter, como diziam os reformadores, é luz na mente e fogo no coração. Lhes explico com uma referência bíblica. Se você for para Lucas capítulo 24, anota aí ao lado Lucas capítulo 24. Jesus ressuscitou. Tem aqueles 2 discípulos indo para caminho a Emaús, a cidade de Emaús. Aqueles homens estavam tristes, confusos, os verbos deles todos no passado. Vem um viajante e se põe entre eles. Interessante, quando Deus quer abrir os olhos, as escrituras estão perto. Foi com Filipe, com o eunuco, foi com Jesus, com aqueles 2 homens. Aí Jesus começa a conversar com eles. Por que vocês estão tristes? Eles até param e suspiram. Essa é a expressão que o grego dá. Porventura és tu o único que, tendo estado em Jerusalém, não sabes das últimas? Ou da última? A última para eles é que Jesus tinha morrido. Mas a última, que era para eles, já estava ultrapassada. A última era que Jesus ressuscitou. E ponto final para a tragédia, ponto final para a desgraça, ponto final para a nossa condenação. Agora era o começo da reconciliação. Aí Jesus diz, quais últimas? E começa a conversar, ele, Jesus, que era profeta, e até vão usar os verbos no passado, nós pensávamos, nós esperávamos. Aí a palavra nos diz ali em Lucas 24, que começando por Moisés e pelos profetas, Jesus ia discorrendo sobre tudo o que estava escrito a respeito deles. Pare um pouquinho comigo, pense um pouquinho comigo. Jesus, entre aspas, aos olhos de muitos perdeu uma grande oportunidade, viu gente? Se Jesus fosse como você e eu, naquele momento que eles estavam assim, pensávamos, ele morreu, e sabe, ele está morto e tal. Jesus podia ter dado um pulo à frente deles e ter feito assim, tcharam, tcharam, tchan, tchan. Ele podia ter feito tudo isso. Ele podia ter feito tudo isso. Mas ele não fez. Ele começa por Moisés. Ou seja, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, e vai indo, e daqui a pouco ele entra pelos profetas, e ele vai indo, chegam num local, numa estalagem, na Lawson daqueles dias, param, querem tomar um lanche, aí Jesus se revela a eles. E depois o mesmo fenômeno de Filipe. Jesus desaparece da presença deles. E aqueles homens voltam para Jerusalém correndo, vibrando. E sabe o que aqueles homens dizem? Porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava das Escrituras? Erasmo de Roterdã, que está no mesmo tempo de Lutero, dizia assim, que se você estudar a palavra de Deus em grego, originais, e ele tinha essa capacidade grande. Mas no nosso caso, nós temos a Bíblia completa. A Bíblia está muito bem traduzida na nossa língua, o português, por exemplo. Erasmo de Roterdã dizia que Jesus não seria mais visível aos seus olhos se ele estivesse presente diante de você. Porque a palavra de Deus é tão soberana e poderosa que lendo os evangelhos, conhecendo os evangelhos, você encontrará Cristo. Agora aqui de volta para o nosso texto. Eu não sei que fenômeno foi esse dos aventais e lenços, mas teve um propósito. Um propósito para mostrar para aqueles homens que o poder é do Evangelho. O poder para a salvação, o poder para a libertação. Quantos daqueles podiam estar correndo para o templo de Diana? Quantos daqueles estavam comprando os nichos de Diana dos Efésios, a lembrancinha de Diana dos Efésios, colocando o seu dinheirinho ali? E de nada servia, fetiches. Quem sabe isso? Adiante nós podemos ler aqui que uma nova vida estava surgindo através de uma nova mensagem para uma região, e grife isso na sua apostila, em densas trevas.
Quando a situação é de densas trevas, o Senhor soberanamente sabe como agir e quando quiser agir, Ele age soberanamente. Existem regiões nas montanhas da Pérsia, do Irã atual, que são regiões inacessíveis de diversos modos. Ora pelo governo, ora pelo sistema religioso opressor, ora pela dificuldade de se acessar, ora pelo idioma. Mas tem acontecido tantas coisas que poderíamos chamar de fenômenos do poder, da graça e da glória de Deus. Lembro-me de ter lido a história de uma vizinha que chega na casa da outra vizinha e diz assim: mulher, eu não sei o que aconteceu comigo, mas como eu confio em você que é minha vizinha, eu quero dizer para você que eu sou de Jesus. E a outra olha e para, aconteça o que acontecer comigo, eu sou de Jesus porque nessa noite eu sonhei com Ele. Nessa noite eu ouvi a glória de Deus, eu vi Jesus. E a outra vizinha começou a chorar e disse: não, mas quem teve esse sonho fui eu. O mesmo sonho, a mesma situação, atingindo outras pessoas. Recebam, vejam a situação e recebam como isso, não para você correr atrás disso, mas para saber que quando Deus quer salvar em situação e situações de densas trevas, Ele é soberano. Você crê no Deus soberano? Você crê no Deus Senhor? Pastor, o senhor é reformado? Sou. Creio na palavra de Deus, mas creio no Deus da palavra. E quando Deus quiser fazer para a sua glória e salvação daqueles por quem Cristo morreu, isso acontecerá. Mas Ele tem usado a igreja para isso. Ele tem usado a você e a mim, as nossas ofertas, investimentos e missões. Aqui está dizendo para mim e para você que a nova sociedade de Deus também estava surgindo ali, naquela região de densas trevas. A igreja chegando ali. Que sociedade é essa? Que associação de gente é essa? É a sociedade da paz, do amor, da união, da consideração, da oração, do aprendizado. Atos 2, capítulo 2, versículos 41 e 42, diz que o povo se reunia para oração, partir do pão, na doutrina dos apóstolos. Então, o mesmo sistema que acontece em Atos 2, 41 e 42, também está disponível para mim e para você. Essa é a sociedade da reconciliação, da unidade e da esperança. Mas também, o que se repete em Éfeso, o que aconteceu em Atos 2, está aqui. E para combater a mentira, a superstição, a tradição oca, a religião de fachada, vê-se repetir-se em características até semelhantes de fenômenos que ocorreram ali no começo do livro de Atos, acontecendo ali em Éfeso, que era uma cidade em uma região estratégica, o mesmo que ocorrera em Atos, capítulos de 2, e no correr da história até o capítulo 10. E Jerusalém, no início da igreja, a cidade recebeu de diversas partes do mundo, por ocasião da festa de Pentecostes, também em Éfeso, por sua condição estratégica, nunca se esqueça disso, nunca tire o texto do contexto, estude os contextos. Uma cidade numa condição estratégica de passagem de pessoas e de um ponto altamente mobilizado, viu-se seguir a mensagem da igreja, que é o Evangelho, para tantas outras localidades em uma cidade, por terra, lá em Jerusalém, em outra cidade, por mar. A cidade de Éfeso tinha um importante porto, centro comercial. Pessoas vinham para Éfeso, pessoas vinham vender, pessoas vinham comprar, pessoas vinham procurar instruções em Éfeso. Como é que Deus vai usar essa escola de Tirano? O Senhor, soberano que é, preparou um lugar certo na hora certa para a divulgação da santa e certa mensagem do Evangelho na escola de Tirano. Quando entrei nesse lugar pela primeira vez, eu vibrei. Nesse lugar aqui,
salão de reunião para tantas coisas. Mas Deus separou esse lugar para que estivéssemos reunidos aqui. Aqui se reúne uma igreja. Na cidade dos meus irmãos, por onde eu passei, também se reúne a igreja. E onde houverem 2 ou 3 reunidos, o Senhor está presente ali. Como Deus faz as coisas. Estamos confortavelmente aqui assentados. Então, em Jerusalém, acontece um espalhamento por terra. Em Éfeso, por terra e por mar. Em bom tempo, está aí em destaque na sua apostila. Foi Deus sempre. Destacamos isso na leitura. Deus usou Paulo para realizar milagres extraordinários, de tal forma que até os lenços, provavelmente eram lenços que eles amarravam na cabeça, que eles enxugavam o suor do rosto. Mas também avental aqui podia ser a única troca ou muda de roupa que pessoas muito pobres, muitos escravos, só tinham aquilo. Então Deus usou Paulo para realizar o Senhor milagres extraordinários de tal forma que até os lenços e aventais que estiveram em contato com a pessoa de Paulo foram levados aos enfermos e esses enfermos foram curados. E mais uma vez, os possuídos pelos demônios foram libertos ou libertados. Em bom tempo, na continuidade aqui, faço uma pergunta para você. Você sabe diferenciar milagres? Tem chamado por aí fora milagres. O que nem milagre é, fica uma coisa meio dúbia. Uma coisa que você não vê realmente com convicção, você fica com mais desconfiança até. Foi mesmo? Não está forçado isso aí, não? Isso sem falar de muita gente que é paga para fazer de conta que é paralítico, viu, gente? Você sabe diferenciar milagres? Na palavra de Deus nós temos 2 tipos de milagres. E depois dessa explanação eu vou perguntar para vocês qual é o melhor deles. Algumas pessoas têm feito da igreja programas de auditório. Quem quer milagre, Silvio? Qual é o melhor milagre? Por qual milagre você fará a opção? Nós temos 2 tipos. Em primeiro lugar, nós temos os milagres da glória. Quais são os milagres da glória? Não saiu ali? Não sei por que não saiu, mas anote aí. Milagres da glória. E milagres da graça. Ok? Deveria ter saído aqui, não sei por que não saiu. Preencha aí. Existem 2 tipos de milagres. Milagres da glória, milagres da graça. Pastor, quais são os milagres da glória? Os milagres que Jesus realizou? Glória a Deus. Cegos viram. Glória a Deus. Paralíticos andaram. Glória a Deus. Tem uma música de um querido amigo meu chamado Estênio Márcios. Vocês podem colocar lá para ouvir, voltando para casa, os 5 amigos é o nome da música. Os 5 amigos. Era um aleijado que não vivia só, tinha 4 amigos. Aqueles amigos do paralítico que desceram com aquele paralítico até a presença de Jesus. Não desistiram. Que música linda essa de Estênio Márcios. Vale a pena você ouvir. Quem esteve naquele dia e viu aquele paralítico andar, deve ter dado muitas glórias a Deus. Glória a Deus! O Senhor revelou e manifestou da sua graça, misericórdia e poder aqui entre nós. Lázaro, vem para fora. Glória a Deus! Eu morro de pena de Lázaro. Porque Lázaro foi um indivíduo que morreu 2 vezes. Já parou para pensar nisso? Eu fico imaginando Lázaro conversando com alguém e a pessoa dizendo, Lázaro, estou com uma dor aqui, rapaz, eu acho que eu vou morrer. Não, não é assim que se morre, não. Mas quando Lázaro sai do túmulo, glória a Deus. Quando um cego vê, glória a Deus. Quando um paralítico anda, glória a Deus. Quando um surdo mudo ouve e fala, glória a Deus. Quando enfermos são levantados, glória a Deus.
Mas os milagres da glória, tome consciência disso. Pode colocar aqui, milagres da glória têm prazo de validade. Milagres da glória têm prazo de validade. Alguém viu Lázaro andando por aí? Aquele paralítico que desceu lá do teto até a presença de Jesus, está andando por aí? Aqueles surdos, mudos, aleijados, cegos, estão andando por aí? Não. Eles viveram por um tempo e depois morreram. Os milagres da glória têm prazo limitado, então não vibre com eles. Se acontecer, vibre com eles. Agradeça a Deus. Você já orou por alguém que estava desenganado, tinha alguns meses de vida, o médico disse, pode ir para casa para morrer em casa, e aconteceu alguma coisa, o povo de Deus orou, e aquela pessoa viveu mais tempo, mais tempo, mais tempo. Já aconteceu isso com você? Comigo já. Você já orou por alguém que estava desenganado? E o que a gente vai dizer com isso? Glória a Deus. Mas também você já orou por pessoas que estavam enfermas, doentes, e a pessoa morreu. Glória a Deus. Porque quer vivamos, quer morramos, o que acontece, o que a palavra de Deus nos diz? Somos do Senhor. A minha alegria não está em ter a minha saúde de volta. A minha alegria está em saber que nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo, nem mesmo enfermidade. Haja o que houver. Agora, os milagres da graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não é que você produz, isso não vem de vós, isso vem de Deus. Agora, uma pessoa que Jesus salvou, está salva, garantida. Ele disse, e aquele que vem a mim, de modo algum o lançarei fora. Quanto tempo dura a sua salvação? A sua salvação vai acabar? Você está inseguro com relação à sua salvação, em termos de que o grande Deus, que enviou o grande Cristo, que nos deu o grande Espírito, que nos deu a grande palavra, vai falhar? Spurgeon dizia, se a salvação dependesse de você, você a perderia. Mas aquele que nos sustenta é forte e fiel. Aquele que persevera conosco, aquele que não larga a nossa mão, a sua salvação é eterna. E o seu perdão é o quê? Eterno. E a sua filiação, ela é o quê? Eterna. E o amor que Deus lhe tem como filho em Cristo é o quê? Eterno. Esses são milagres da graça. Já agradeceu a Deus pela sua salvação? Já vibrou por acordar e saber que se acontecer alguma coisa hoje com você, você já está salvo, garantido, perdoado, e que haja o que houver, você irá para casa com Deus, com Jesus Cristo. Então, vibrem com os milagres da graça que não têm prazo de validade. E se presenciar algum milagre da glória, glorifique a Deus e siga adiante. Também agora, um fenômeno acontece, como em Atos, capítulo 2. Assim, quando o evangelho se espalha, as forças das trevas, os demônios se revoltam. E usam os seus, e usam os filhos das trevas, e usam os poderes, governantes, poderes da força, que estão com ódio insano, ou seja, repete-se em Éfeso, o ódio insano e maldades de grupos, em grupo. E eles vêm em grupo, começando pelos judeus da sinagoga, que não criam, que falavam mal, e vai se espalhando. Quando o trabalho na sinagoga se tornou impossível, devido à oposição suja de alguns, Paulo mudou-se para a academia de um filósofo chamado Tirano. Repete-se em Éfeso a bênção do espalhamento através de rejeição e perseguição. Ali no começo de Atos, quando veio a perseguição, eles saíram e foram pregando e evangelizando. Geograficamente, nós estamos perto e próximos de uma das nações que mais persegue cristãos. E ali Deus tem salvado tanta gente. Perto e próximo da gente
está um grande país que estima-se que mais de 10 mil pessoas estão se convertendo por semana. É o poder de Deus quando quer salvar pecadores. Repete-se em Éfeso, com a bênção do espalhamento, através da rejeição de alguns e da perseguição de alguns. Note isso. Um manuscrito grego da época fornece um detalhe que parece depoimento de até uma testemunha ocular. Diz-se ali que Paulo dava palestras naquela academia depois das 11 da manhã às 4 da tarde. Um salão como esse, na Ágora. A Ágora era a região do movimento, do comércio, das atividades. Tudo vinha para a Ágora. O porto estava um pouquinho mais adiante. Todo mundo passava pela Ágora. A Ágora era o ponto máximo de tudo o que acontecia em Éfeso. E a escola de Tirano estava bem ali, das 11 da manhã às 4 da tarde. E podemos supor que seria porque, em outros horários do dia, Tirano utilizava as instalações da sua escola. Mas vejam as situações e condições bem peculiares, como Deus faz. Deus usa condições peculiares, tidas por muitos como impróprias, como excelentes meios para os eleitos de Deus, para aqueles que iriam ouvir o Evangelho. Deus é tão poderoso que Deus sabe esconder Moisés na casa do faraó. Deus sabe todas as coisas. Agora, daquele horário, 11 da manhã, até as 4 da tarde, horário do calor, horário que as pessoas paravam para se alimentar, almoçar, tirar uma soneca, a Ágora parava. E o que acontecia? Escravos poderiam vir para o ensino sem serem importunados por seus senhores que estavam dormindo. Preparavam o almoço, serviam, quando viam que o senhor dos escravos ia para o quarto dormir, iam para a escola de Tirano. Pessoas também que estavam em Éfeso para comprar e vender seus produtos e não eram dali, poderiam ouvir em local agradável enquanto o comércio não reabria. Muitos que não tinham casa de parentes ou amigos e nem abrigo àquela hora do dia, hotéis e pousadas não eram tantos e tinha certo custo. Essas pessoas, por estarem de passagem, ou quem sabe, por exercerem alguma prática comercial simples, vendedores ambulantes, por exemplo, e que moravam distantes da Ágora, podiam vir e ouvir. Há um relato de que na cidade de Jônia, não muito distante da cidade de Éfeso, disse que o expediente dos trabalhos, que eles eram interrompidos às 11 da manhã, e só continuavam no meio da tarde por causa do calor e do período de descanso da soneca da tarde. Disse que haveria mais pessoas dormindo em Éfeso à 1 da tarde do que à 1 da madrugada. Soberano Deus, um espaço tão importante para Paulo pregar e ensinar durante 2 anos. E vem e escuta, vem e escuta, vem e escuta, e vai e leva, e vai e proclama, e vai e anuncia. Esse é o nosso grande Deus. A minha oração pelo Japão é que desse encontro aqui, o Senhor soberano use as nossas vidas para levar a mensagem do Evangelho adiante. Oro pelos filhos de vocês, para que eles entendam o Evangelho na língua dos seus pais, porque vocês que ensinam para eles e explicam para eles em casa. Por favor, pais, mantenham o português em casa, mas não o português só do dia a dia. Vai, menino, levanta, prepara a escola. Conversem com eles, vejam filmes com eles, vejam questões com eles, leiam com eles, para que eles entendam melhor o português, porque também eles desenvolverão conhecimento e entendimento em português e eles dominam o japonês. Como vai ser uma bênção para os colegas? Já perguntou para o seu filho se algum coleguinha perguntou alguma coisa sobre o que ele crê? Já lhes falei de alguém que fez isso.
Voltando para o nosso texto, o que Paulo fez, então, foi trabalhar no mesmo horário, ele era fazedor de tendas, que todos os outros, e pregar a partir do meio-dia. Isso nos diz duas coisas. Quão disposto Paulo estava em pregar. Meus irmãos, eu sei que vocês aqui no Japão têm uma escala de trabalho puxada. Muita gente lá no Brasil pensa que vocês estão ganhando dinheiro aqui, estão rasgando o dólar. Muito obrigado pelo riso. Eu sei que vocês levantam cedo, vão dormir tarde, batalham. Mas que privilégio vocês têm de se reunirem como igreja, como povo de Deus. Se instruam mais, ali tem material, aqui tem material. Procurem dar a melhor aula para a glória de Deus. Façam isso, por favor. Vocês estarão investindo numa geração que depende hoje de vocês, humanamente falando. Treine esses meninos e meninas. Quem sabe alguns deles poderão ser os melhores intérpretes com os seus coleguinhas, filhos de brasileiros que não dominam o português, mas para explicar para eles na língua que eles estão mais familiarizados. É assim, é isso, é dessa maneira. Aqui diz que Paulo estava disposto a pregar, mas também quão interessados estavam seus ouvintes. Eu agradeço a Deus por vocês que vieram de longe, viu, gente? Alguém veio viajando 1 hora, 2 horas, vai voltar 1 hora, 2 horas. Não tem uma igreja tão fácil perto da sua casa. Alguém já disse que não procure uma igreja perto da sua casa, procure uma igreja perto da Bíblia. E vocês têm feito isso. Administrem o sono, vão dormir, cuidem da saúde, mas não deixem o ensino da escola bíblica dominical. Aí tem uma mãozinha apontando para você, para o texto, melhor dizendo. O único momento que tinham era quando todo mundo ia comer e tirar uma soneca. Eles usavam isso com responsabilidade. Isso nos envergonha de nossas discussões sobre horários inconvenientes para estudos bíblicos e reuniões de oração. Pastor prega muito. Não, demora muito esse culto. Li a história de um filho de um líder da religião muçulmana no Marrocos, em que esse menino crê em Jesus Cristo. E agora ele descobre de maneira muito secreta perseguições ativas ali, que tem um grupo de cristãos se reunindo em locais espalhados, códigos secretos para saber onde é que ia ter reunião. Chegava no domingo, aquele rapaz tomava o seu café da manhã, saía, viajava 5 horas para ir, tinha uma reunião de 40 minutos com os crentes, oração e instrução, e voltava mais 5 horas de viagem. Meus irmãos, o que está prejudicando a igreja do Senhor no Ocidente é a acomodação. Quem sabe você também está cansado, é verdade, eu reconheço isso, mas procure administrar melhor o seu tempo, o seu sono, mas não deixe de investir nos seus filhos. Seus filhos vivem numa cultura que não é cristã. Seus filhos têm colegas que não são cristãos. Seus filhos têm professores que não dão nenhum valor para a palavra de Deus. Aí você começa a retirar eles da igreja e a igreja deles. Eles do ensino e o ensino deles. Como serão os seus netos? Seus netos glorificarão a Jesus? Seus netos crerão em Jesus? É provável que não por causa de você. Cuidado com as suas desculpas, porque se você for prestar atenção na sonoridade de desculpas, isso poderá representar 10 culpas. Então você vai orar ao Senhor e pedir sabedoria para dizer: Senhor, como é que eu posso administrar o tempo? Não adianta você ter 2, 3 horas a mais de horário extra. É melhor tirar esse horário para você descansar. Não vai afetar o seu rendimento. Você vai saber administrar as coisas para que você consiga vir à casa do Senhor. Eu já estou terminando. Durante esse período, coisas maravilhosas acontecem. O que traduzimos como lenços, panos, os trabalhadores colocavam na testa para que o suor não caísse sobre eles. Não tinha nada de especial nesses paninhos, viu, gente? E os aventais
eram como que faixas, que eles se enfaixavam, colocavam alguma coisa tão simples, peças de roupa, que os trabalhadores mais simples e até os escravos se cingiam. É muito significativo que não nos seja dito, é muito significativo que não nos seja dito que Paulo realizou milagres, vamos ler todos, mas que Deus os realizou através de Paulo. Que isso fique bem claro. Deus, alguém disse, está sempre procurando mãos para usar. Isso nos traz à mente duas figuras bíblicas do corpo e dos dons, como parte do corpo. Não podemos fazer milagres com as mãos, mas Deus pode realizá-los através de nós e de nossas mãos. E por milagres, incentivo você a lembrar nesse momento quais milagres da graça Deus pode fazer com você. Deus pode fazer por você. Os milagres da graça não têm prazo de validade. Viajo bastante pelo Brasil, estou sempre num avião, num barco, num trem. E quando eu tenho oportunidade eu falo de Cristo. Nunca me esqueço que eu estava indo de São Paulo para o Recife. O voo não estava tão cheio, eu estava sentado no corredor, aqui uma cadeira vazia, e ali estava um rapaz que não sabia nem afivelar o cinto. Ele não prestou atenção naquelas informações lá que a pessoa dá, e ninguém presta atenção mesmo. E na hora do avião decolar, ele não sabia como colocar. Eu disse, moço, é assim que faz, olha. Mostrei para ele tudo. Isso é minha primeira vez que eu estou viajando de avião. Eu sei, rapaz, todo mundo já teve a primeira vez, eu também tive medo, tive tudo isso que você está passando agora. Você está indo para Pernambuco? Estou, sim, senhor. Muito simples aquele rapaz. Eu também, eu sou pernambucano, eu também sou, sim, senhor. O que é que você vai fazer em Pernambuco? Vou para o enterro de pai. Ô, meu filho, você vai para o enterro do seu pai? Vou, sim, senhor. Eu vim para São Paulo, trabalho na obra, sou peão. Pai morreu. Eu não tinha dinheiro. O pessoal se cotizou lá e comprou essa passagem para mim. Eu vou enterrar pai, amanhã é o enterro de pai. Pulei para a cadeira daqui. Tive 1h30 com aquele rapaz para compartilhar de Cristo. E quando o avião estava pousando, ele e eu de mãos dadas, e ele entregando sua vida para Jesus. Quer maior milagre do que esse? Glória a Deus, milagre da graça. Conte sempre com os milagres da graça. Deus vai usar você apesar de você. Deus vai usar as suas mãos. Deus vai usar os seus joelhos. Deus vai usar a moedinha de requiem que você tenha. Mas confie no Senhor de todo o seu coração. Página 18. Tem uma parte aí na apostila que são histórias. É tão bom a gente ouvir histórias. Eu gosto de histórias, eu conto histórias, eu gosto de ouvir histórias. Se você tiver uma boa história, conte para mim. Página 18 está aí. E lá se foi minha Bíblia para Barcelona. Achou? Acorda o irmão que está dormindo aí e mostra para ele ouvir essa história. E lá se foi minha Bíblia para Barcelona. Vamos ficar de pé só para a gente dar uma esticada no esqueleto e na esqueleta. Só para dar uma esticadinha aí. Só para quem quiser ficar de pé, fique. Tá certo? Isso não significa que estou encerrando ainda não, viu? Que eu falei ali atrás, mas já me arrependi. Tá bom? Só para dar uma esticadinha assim. Podem sentar. Aí tem uma foto. Não sei se você está vendo aí uma foto. É um pedacinho da minha Bíblia. Ali está o meu nome. Ali está uma Bíblia que eu comprei em 2008. Isso aqui já devia ser 2018, 2019, alguma coisa assim. Não lembro muito bem agora a data, mas já tinha um tempo que eu tinha comprado essa Bíblia. O texto diz: se você é pregador, então entenderá em número, gênero e grau o que narrarei. Pois todo pastor, todo crente, né, gente? Parece que só sabe pregar em sua Bíblia. É tão difícil achar versículo na Bíblia dos outros.
Não é verdade? Na sua, rapidinho, nas outras os versículos pulam de lugar. Voltando aqui. Uma emprestada, ele sabe usar, claro, mas não é a mesma coisa. A Bíblia que o pregador usa há tanto tempo já lhe cai como uma luva na mão. Bateu o olho e já sabe onde o versículo está. Além do que, tem as suas notas de canto, marcações coloridas, anotações únicas que só o pregador conhece. Mas a essa altura, enquanto eu estava escrevendo esse texto, esta minha querida Bíblia e saudosa Bíblia, muito saudosa, está seguindo para Barcelona, enquanto eu escrevo de Feira de Santana, na Bahia. Mas, pastor, o que houve? O que houve é que lá estava eu na fila do McDonald's para pegar um café antes de viajar, quando a mocinha, a uns 4 metros à minha frente, por não ter acomodado bem as malas no carrinho, bastou um impulso leve e todas desmoronaram e foram ao chão. Um senhor que estava ao seu lado, bem atrás dela, apenas saltou sobre as malas, incomodado, e foi-se embora na frente da fila. Eu fiquei com pena da moça, claro. Deixei o meu lugar na fila e fui recolher as suas malas. Ela, um tanto aflita com o inesperado e inusitado, coisa de mulher, quando surpresas desse porte acontecem em um curto espaço de tempo. Além de tentar preservar o hábito de ajudar, lembrei-me de minhas 2 filhas e como eu gostaria que alguém as socorresse em momentos assim. Ela até era um pouco mais velha que a minha primeira filha e tinha o mesmo nome da minha primeira sobrinha, Daniela. Perguntei-lhe depois. Mas então, coloquei as malas no lugar, ela pegou seu lanche, agradeceu e foi sentar-se. Fiz o meu pedido e peguei o café. Ao procurar lugar, só havia um na mesa conjugada a que ela estava. Pedi licença, sentei e não demorou muito, iniciamos uma conversa, não sobre malas, mas sobre viagens. E a sua história era que estava seguindo para estudar em Barcelona. Passamos a falar então da Espanha e lhe disse o quanto apreciei aquele país. Ela estava sozinha em termos de pais, parentes, amigas, namorado, sei lá. Apenas uma moça viajando para a Europa. Lembrei-me que não muito tempo atrás estávamos naquelas mesmas mesas, Priscila e eu, embarcando uma filha para a Hungria. Falei-lhe das minhas filhas na universidade, já que ela estava indo residir e estudar fora. Falou-me que era a primeira vez que saía do país. Disse-lhe que Barcelona era uma cidade fantástica e que ela iria aproveitar muito a oportunidade, etc., etc. Todos esses incentivos que você também daria a uma jovem estudante viajando para o estrangeiro e um tanto insegura. Procurei passar-lhe ânimo, coragem e incentivo à fé. Disse que o Senhor Deus a abençoaria. E ela respondeu, amém. Por seu amém, perguntei-lhe se era de alguma igreja. E ela respondeu que sim, mas não muito assídua, na igreja que a maioria dos brasileiros participa. E assim, falamos um pouquinho mais sobre Deus. Perguntei-lhe, você está com a sua Bíblia na bagagem, Daniela? Ela respondeu que não. Pois então, adquira uma assim que chegar. Vá a uma livraria, compre uma Bíblia, e isso lhe será muito bem. Isso lhe fará muito bem. Comece lendo o Evangelho de João. Ela disse que faria isso sim. Meu voo já estava para ser chamado. Peguei da minha bolsa um dos meus livros, A História de um Ovo, e presenteei-a. Ela ficou feliz. Falei um pouquinho sobre o enredo do livro, dizendo-lhe que na Espanha ela teria muitas oportunidades, mas que soubesse pegar bem as certas e largar imediatamente as que lhe trariam complicações,
pois essas estão por toda parte, bem no enredo do livro que lhe dei. Fiz uma dedicatória, ela agradeceu o livro, nos despedimos cordialmente, juntei as minhas coisas e segui empurrando o carrinho. Andei uns 10 passos e os pensamentos deram 3 voltas no planeta. Uma mistura de sentimentos e um turbilhão deles. Poxa, onde estão seus pais? Não puderam vir? Não quiseram vir? Primeira vez saindo do país e assim sozinha. Que agitação as perguntas são capazes de fazer na cabeça da gente, principalmente quando a gente é pai de moças. Os pensamentos prosseguiam e as passadas diminuíam. E a palavra de Deus? Será que ela vai adquirir uma quando chegar lá? Foi quando senti e ouvi. E por que você não dá a sua Bíblia para ela? Agora um conflito. Não, senhor. A minha Bíblia querida, não. Um silêncio que dizia tudo, rondava-me a mente, as emoções e o coração. Justificava eu a 1000 por hora. É uma Bíblia tão querida, Senhor. Cabe fácil na minha mão. Já está amaciada. Deu um trabalhão descolar as páginas, ler, marcar, anotar. Senhor, eu digo Oséias 1. E ela praticamente abre sozinha, de tão acostumada que está comigo. Ah, não, Senhor. Tem um monte de anotações únicas nessa minha Bíblia de viagens e acampamentos, que desde 2008 está comigo por esse Brasil afora. O Senhor nem sabe o trabalho que deu para anotar tantas coisas nela. Ah, perdoe-me, Senhor, o Senhor sabe. Eu tinha 1000 coisas para justificar e agarrar-me à minha estimada Bíblia. Como que ouvi no coração e na alma, de maneira intensa, ela vai para a Espanha. Até poderá adquirir uma Bíblia lá, mas nada como ler a palavra de Deus em seu próprio idioma. Parei, lutei, relutei, mas peguei da bolsa a minha Bíblia, já tão amaciada e tão anotada. Dei meia volta. Daniela lia concentrada as primeiras páginas do livro. Dani, falei meio com tom de pai, meio com tom de pastor. Ela até assustou um pouco. Não sei mesmo se com o meu tom de pai. Peguei e arranquei a primeira página da Bíblia para tê-la, pelo menos um pedacinho comigo. Olhe, é para você, minha Bíblia. Amo este livro, mas sinto que devo entregar-lhe. Ela até marejou os olhos. Não disse nada, mas estendeu as mãos com muita reverência e trouxe a Bíblia para si. Sorrimos um para o outro. Começa com o Evangelho de João, está lembrada? Ela assinou que sim, de uma maneira tão singela e com seus olhos marejados. Tenha uma boa viagem e que Deus a abençoe. Amém. Foi Deus quem enviou o Senhor até mim, pastor. Dei meia volta e segui para a Bahia. E hoje, pela primeira vez, depois de tantos anos, chegarei em uma conferência para centenas de jovens e vou ter que mais uma vez passar por outra primeira vez no ministério. Ou seja, tem a primeira vez para tudo. Primeiro casamento com os 3 nervosos, os noivos e o pastor. Primeiro batizado, a primeira ceia, primeiro funeral, etc, etc, etc. Sim, pela primeira vez, ao assumir o púlpito, eu terei que perguntar: alguém de entre os presentes poderia me emprestar uma Bíblia? Eu não sei dessa menina, mas se um dia na eternidade eu só ouvir assim: pastor, e eu ver o rosto que eu estou vendo na minha frente aqui agora, é milagre da graça. Você crê nisso? Meu querido, ande com um folheto, ande com o Novo Testamento.
Traduza questões da palavra de Deus, dê para esse povo. Os meus amigos aqui já viram que eu falo com todo mundo. Estou na rua, japonês lá todo quieto, eu chego lá, Ohayou gozaimasu. Emendo um inglês, eles não entendem, eu não entendo. É uma maravilha. Mas de uma maneira ou de outra eu tento falar do nosso grande amor, do Deus que é eterno. Está na sua apostila aí também, o Novo Testamento dos Gideões, em um local, digamos assim, meio suspeito. Essa história não está aí nas histórias, mas volte lá para a página que você estava. Vocês conhecem o Ministério dos Gideões Internacionais? Meus irmãos, eu sei que meu horário está avançado, mas de todos vocês, quem mora mais longe aqui sou eu. Aí os Gideões Internacionais começaram um ministério lindo, se espalhando pelo mundo. O Brasil também é um dos maiores campeões de distribuição do Novo Testamento. Só que vocês já assistiram filmes, alguns já foram para os Estados Unidos, e sabem que naqueles filmes, a palavra motel é a palavra para hotel de estrada, hotel de motor. Quem está viajando, então dorme num motel, que é um quarto, um banheiro, alguma coisa muito simples. Só que motel no Brasil ganhou outra conotação. E ao traduzirem o manual de distribuição, estava lá, pelos americanos. Distribua nos hotéis, nos presídios, nos hospitais, nos motéis. Os brasileiros, no motel? Distribuir no motel? Não, mas está dizendo aqui no manual, foram lá distribuir no motel. O gerente não entendeu muito, aqueles negócios todos, mas de repente, lá nos quartos, cheio do Novo Testamento. O rapaz entrou lá para fazer um serviço com uma moça. Já estavam adâmica e evamente vestidos. Quando o rapaz viu o Novo Testamento, o rapaz travou. Vista a roupa. Eu também vou vestir a roupa. Mas o que está acontecendo? Você não vai entender, vista a roupa, vista a roupa. Saiu dali correndo aquele rapaz porque viu o Novo Testamento. Levou consigo. Aí o gerente começou a descobrir que os visitantes estavam reclamando de um Novo Testamento ali. Aí o gerente disse, pega tudo e queima tudo. Chamou a moça da limpeza, moça, pegue, leve, encheu assim a sacola, queime. E aquela moça pegou aquilo e disse, mas eu vou queimar isso aqui? Eu vou queimar no inferno se eu fizer isso. Ela não tinha muito conhecimento de Deus, mas tinha muito temor por Deus. Aqui é de Deus, é de Deus. Vou queimar não. Saiu e distribuiu pela vizinhança toda. Ela nem era crente, mas saiu distribuindo. Faça a coisa como se tudo dependesse de você. Mas confie que tudo depende de Deus. Você vai ser um instrumento. Lembra do jumentinho que carregou um rei? Ele pode também usar a sua vida, fazer com que a sua vida tenha sentido e valha a pena. No próximo texto aí que você vai ver, meus irmãos, podemos ir mais uns 10 minutos? Pode ser? 10 minutos. Quando for 18h25, eu paro. De amanhã no Brasil. Até a criança riu. Gostei de você, meu filho. Que bom. Um tiro de morte para a superstição. Vocês estão cercados de superstição. Andei um pouco aqui no Japão. E o que eu mais vi foi superstição. Gente pegando água, se molhando de uma maneira que eu nem entendi o que era. Gente fazendo reverências. Encontrei uns pauzinhos. Para você conquistar isso é tanto, para você conquistar isso é tanto. Em todo canto a superstição domina. Agora nós temos uma outra cena. A cena é, versículos de 13 a 20, e alguns judeus, exorcistas ambulantes. Se eles eram exorcistas ambulantes, é porque vocês devem imaginar quanto diabo, quanto demônio tinha naquela região. Este mundo tenebroso. Agora vejam que até com isso tem gente que quer ganhar dinheiro. Até com isso, e tinha algumas seitas no Brasil que fazia domesticação de demônios. Senta, levanta. Que coisa impressionante. Tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espírito. Chamo mais uma vez aqui a atenção para vocês verem como aquela região estava infestada. Por isso que eu afirmo que Éfeso era a pior cidade para se criar um filho.
Podia ter segurança, podia ter tranquilidade, você podia parar no farol, sua bolsa podia ficar num canto que ninguém levava, os banheiros podiam ser todos limpos, mas não se iludam com isso. Moralismo não é a mesma coisa de santidade. E aqui diz que eles estavam possessos de espíritos malignos, dizendo, aqueles exorcistas, esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Religião nunca mudou ninguém. Cargo religioso nunca mudou a vida de ninguém nem de sua família. Mas o espírito maligno lhes respondeu, conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Chegou esse fato ao conhecimento de todos, assim, judeus como gregos, habitantes de Éfeso, veio o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Aqui um parênteses, um colchete até, um comentário informativo só, viu gente? As suas sujeiras místicas dos habitantes de Éfeso, e por conseguinte suas sujeiras morais, o engano sempre se abre em muitas frentes perversas e pervertidas, e era o que mais tinha ali em Éfeso, sujeira mística e sujeira moral. Muitos dos que creram, voltando para o texto bíblico, vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Vale a pena você ler biografias, vale a pena você ver quando o evangelho chega no Brasil, penetrando em local de trevas. Tem um livro da editora cristã evangélica, trouxe alguns, pena que o livro pesa tanto, chamado Aventuras com a Bíblia no Brasil. Também tem um livro da editora cristã evangélica, cujo título é 8:28. É esse o título, 8:28, de uma missionária que veio da Inglaterra e veio pregar o evangelho no Maranhão, Maranhão de trevas. Maranhão terrível, envolvido em trevas. Mas quando Frederick Glass, aquele de Aventuras com a Bíblia no Brasil, pregava em Goiás, as pessoas vinham confessando, confiando. As pessoas vinham dizendo, o que é que está acontecendo? Lembro-me da história de um missionário em Goiás também. O nome dele me foge agora, mas o ano é ali por volta de 1938, 1940. Esse inglês missionário naquela região, morava em Goiânia, pela primeira vez ele subiu o rio Araguaia. E ele foi pregando por ali. Já tinha uma tribo Yanomami que fazia comércio com as pessoas da localidade. E aqueles índios Yanomamis, os filhos aprenderam português, alguns deles aprenderam a falar Yanomami, enfim, havia algum comércio entre eles. Nesse contexto chega o missionário inglês. Ele está agora lá no meio da taba. Ele foi convidado a passar a noite lá entre os índios. E aquele rapaz que o acompanhava, que sabia muito bem falar o idioma, o dialeto Yanomami, falou, pastor, amanhã você vai ver um fenômeno maravilhoso aqui. É mesmo, é. Amanhã, por volta das 4:30 da manhã, isso aqui vai estar movimentado. O senhor vai ver só. Levante que o senhor vai ver. Chegou às 4:30 da manhã. Todo mundo se dirigindo, saindo das ocas, os Yanomami saindo das ocas, indo para o centro, e todos eles indo com a reverência, mulher, menino, todos idosos, e ficaram ali no mais completo silêncio e reverência. Primeiros raios de sol, primeiros momentos de sol, o ó ia aumentando, a admiração. Quando o sol surge, o pajé toma uma palavra e diz, grande sol, nós te adoramos. Grande sol, nós te bendizemos. Por causa do Senhor, grande sol, nós temos calor, nós plantamos, nós colhemos. Grande sol, tu és soberano, mas se tiver alguém aí atrás do sol, é com esse alguém que a gente está falando. Deus vai movimentando. Mais adiante, aquele missionário chega numa localidade, e aquela senhora diz, que bom que Deus atendeu minhas orações.
E aquela senhora chorando, abraça o missionário e diz: que bom que o senhor chegou. E ele não está entendendo nada. Mas o que aconteceu foi que aquela senhora, chamada Maria Genoveva, ela era muito, muito, muito devota do catolicismo. O livrinho de rezas dela já estava gasto, soltando as páginas. E aquela senhora, então, ela era de uma família muito influente, poderosa naquela região. Seu filho era deputado estadual. A nova capital se reunia 2 vezes por ano, a Câmara Legislativa, e as pessoas iam no primeiro semestre e depois iam no segundo semestre para resolver questões ali para o Estado. O filho dela estava se preparando para ir para a capital para reuniões legislativas. A mãe pediu: meu filho, quando você for, compre um livro de reza novo para mim. Eu ouvi dizer que tem livros de rezas novos aí, eu estou precisando. Pois não, mãe. E aquele homem, então, vai para as suas reuniões na Assembleia Legislativa e ele se envolve em muitos debates, em muitas questões, e a vida dinâmica ali da política, durante aqueles dias que ele passa ali, chegou o momento de voltar. E toda a comitiva que estava com ele, preparando tudo, porque desceram o rio, pegaram mula, fizeram de tudo para chegar na capital. Agora estão fazendo o caminho de volta. E aquele homem, às 10 horas da noite, disse: está faltando alguma coisa, está faltando alguma coisa. Aquele sentimento que nós temos quando falta alguma coisa. Eita! O livro de reza de mãe. Chamou alguns lá e disse: acho o livro de reza de mãe. Não posso voltar sem o livro de reza de mãe. Foram para cá, foram para lá, bateram na casa do sacristão. O sacristão não estava, o padre estava viajando. O senhor da hospedaria disse: o que é que está acontecendo? Não, é um livro de reza de mãe. Tem um senhor aqui na frente que vende livro religioso. É mesmo? É. 11 horas da noite, bateram palmas na casa do pastor. Comportou, vendedor de livros. Ouvi dizer que o senhor tem livro religioso. Tenho, sim, senhor. O senhor tem um livro bom? Tem um melhor. Opa! Se o senhor tem um melhor, então para minha mãe o melhor. Empacote aí bem bonito, que eu quero levar o melhor livro que tem religioso para minha mãe. Ele empacotou a Bíblia bonita, um peso ali. Opa, mãe vai gostar, a mãe vai gostar. Chegou, e a primeira coisa, quando ele chegou na cidade dele: trouxe meu livro de rezas. Mãe, eu trouxe o melhor. O homem que me vendeu disse que é o melhor livro religioso que tem. A mulher abriu a Bíblia. Era raríssimo ter Bíblia naquele tempo. Meu filho, você trouxe a Bíblia. Poxa, agora eu vou ler a Bíblia, porque eu só escuto o padre rezando missa, falando e tudo mais. Começou a ler Gênesis 1. A história da criação, Adão e Eva. E foi indo. Caim e Abel. E ela foi indo, leu o livro de Gênesis e vibrava. Mas vibrava. Aquela mulher agora lia a palavra de Deus. Leu todo o livro de Gênesis. Entrou por Êxodo. E foi lendo o Êxodo. E foi lendo. Moisés! Eu já ouvi falar tanto de Moisés. Aqui está a história de Moisés. Aí chegou em Êxodo capítulo 20. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura. Ela tinha um oratório no quarto dela. Era santo atrás de santo, atrás de santo, atrás de santo. O quê? Deus, na sua palavra, diz para não fazer? Para não se prostrar? Para não ter? E eu tenho. Mas aquela mulher foi tomada de um zelo tão bonito que ela saiu derrubando tudo, e derrubou tudo. Os criados da casa vieram: o que é que está acontecendo, Dona Maria? Quebra tudo. Não, Dona Maria, traz maldição, traz nada. A palavra de Deus diz: quebrou, juntou, terminou de quebrar lá no quintal. Não satisfeito, atravessou a rua, chegou na casa da filha que morava lá, quebrou todos os santos da casa da filha. Quebrou tudo. E agora aquela mulher influente ia fazer visitas, o pessoal dizia: lá vem Dona Maria, guarda os santos, guarda os santos, guarda os santos. Meu irmão, minha irmã, diante do que nós estamos vendo aqui, quando o Evangelho vem, veja o versículo 18 aí: muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. É fácil denunciar as obras dos outros e as suas. Lembram-se do batismo de João para arrependimento? Começa por ali. Lembra-se das boas novas de Jesus, a salvação? E o texto então diz, para a gente seguir aqui a leitura, também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, tinha tudo ali. Reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Um comentário informativo novamente. Uma das maiores bibliotecas e livraria do mundo antigo ficava em Éfeso.
3 andares, 3 pavimentos de livros, bem na Ágora, o centro vivo e comercial da cidade. Podiam comprar livros de artes mágicas. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50 mil denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Era a sua denominação quem prevalecia? Era o seu nome quem prevalecia? Ah, meus irmãos, preguem a palavra de Deus. Anunciem a palavra de Deus e o evangelho que salva, alcança, cresce, prevalece poderosamente. Eu vou pedir que vocês vejam essa letra A seguinte aí, que esta é uma pintura cheia de cores locais da cena de Éfeso. A leitura vai lhes dar boa informação, mas lá embaixo tem uma informação útil. Está vendo aí? Como se tivesse um filminho. Você vai chegar em casa, ou quem sabe amanhã de manhã, você vai procurar no YouTube o filme E Tal. E Tal. Esse filme, ele foi trazido para o Brasil pela missão Novas Tribos. Está no YouTube. E você vai ver como o evangelho chega num povo, como a palavra de Deus chega num povo e o que ela é capaz de fazer. Até hoje, e dessa maneira e desse modo. Vamos parar por aqui. Amanhã a gente continua. E que Deus os abençoe. E eu agradeço a paciência que vocês tiveram comigo. Pastor Glauber.